Direito Civil. Já está na linha conosco o Dr. Danilo Montemurro, ele que é advogado especialista em Direito de Família e Sucessões, pós-graduado em Direito Processual Civil pela PUC de São Paulo e mestrando pela Faculdade Autônoma de Direito. Dr. Danilo, bom dia, obrigada mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Revista Justiça. Bom dia, Marina, é uma satisfação renovada estar aí mais uma vez com vocês. Bom dia a todos os ouvintes. Doutor Danilo, o senhor participa nesta manhã para falar sobre as diferenças entre namoro e união estável. Como saber se a relação configura um namoro ou uma união estável? Quais as diferenças? Olha, Marina, essa é uma pergunta que é difícil de responder, porque isso é uma questão muito subjetiva e vai depender muito do casal. Eu costumo afirmar que tem muitos casais que estão em união estável e não sabem. Pelo menos um deles não sabe que está em união estável. Existem alguns tipos de namoro que se diferenciam muito pouco da união estável. Mas namoro, a princípio, ele não tem uma figura jurídica, ele não tem um conceito jurídico. Ele não está estabelecido juridicamente em disposição normativa, então a gente tem que se socorrer aos costumes de uma determinada região. A princípio, um namoro é uma relação entre um casal que não tem o principal fator que diferencia, não tem a vontade de constituir família. Então você tem aí um casal que muitas vezes mora junto por conveniência, né? Você tem um casal que se apresenta publicamente como um casal, como namorados, porém eles não têm a vontade de constituir família. Este afã não existe nesse casal, então isso já exclui por derradeiro a união estável. A união estável é uma relação entre duas pessoas com a vontade de constituir família. Essa é a principal diferença. Uhum. Bom, o senhor falava que existem muitos casais que vivem em união estável, mas que não sabem. Isso é um problema, doutor Danilo? Isso pode ser um problema, uma vez que a união estável gera consequências, né? Especialmente consequências de ordem patrimonial. Então, para esse fim, pode ser um problema você não saber que está em união estável e, por exemplo, adquire um patrimônio que lá na frente pode ser pleiteado pelo seu companheiro aí. Uhum. Essa seria uma das consequências, ter que dividir depois o que foi adquirido durante aquele período ali da relação. A consequência de não saber, essa seria a principal, né? A união estável ela gera uma série de efeitos, né? Dentre eles o efeito patrimonial, semelhante ao do casamento civil celebrado pela comunhão parcial de bens. Então, todo o patrimônio adquirido durante essa constância dessa união estável, de forma onerosa, ou seja, que foi adquirido com compra, com pagamento, não que tenha sido recebido por herança ou tenha sido recebido por doação, tenha sido pago por isso, pode ser no final partilhado entre os companheiros. Morar junto pode ser um dos critérios avaliados no sentido de ter uma união estável? Ele é determinante para isso ou não? Isso é um pouco controvertido na doutrina. Eu entendo que é fundamental. A coabitação é fundamental para constituir a união estável. Tem uma parte da doutrina que entende que isso não é necessário, uma vez que o dispositivo que trata da união estável, que o conceitua, não fala de coabitação. Porém, se nós estamos falando de uma relação em que há semelhança com o casamento civil e o casamento civil importa na coabitação, a união estável, por consequência, também, né? É claro que pode haver exceções. Por exemplo, aquele casal que está efetivamente em união estável, que até mesmo sabe que está em união estável, e um dos cônjuges, uma das partes desse casal, por questão de trabalho, tem uma casa numa cidade ao lado e passa a semana nessa casa, mas é por uma questão de trabalho ou às vezes por questão de estudo, né? Então, quando há uma justificativa para que não haja coabitação,
pode ser configurada a união estável mesmo sem isso. Mas, na regra geral, eu entendo que a coabitação é fundamental e indispensável. Uhum. É interessante esse assunto porque existem namoros longos que nunca se transformaram em entidade familiar e relacionamentos curtos que logo se caracterizam como união estável, mesmo em relação a filhos, por exemplo, desse casal, que pode se dar tanto no namoro quanto na união estável, né, doutor Danilo? Exatamente, Marina. Você veja, é uma questão absolutamente subjetiva. Como você falou, vocês têm casais que no início do namoro já estão em união estável sabendo disso, já fazem planos, já planejam o futuro, já almejam filhos, já estabelecem uma coabitação, e tem casais que ficam períodos muito longos de namoro e não querem nem saber de morar junto, não querem nem saber da palavra casamento. Então isso realmente é um aspecto absolutamente subjetivo, e a gente tem que avaliar caso a caso se é ou não uma união estável. A nossa produção destacou uma decisão aqui do Tribunal de Justiça de São Paulo que negou união estável a uma mulher que não tinha as chaves da casa do namorado. O magistrado entendeu que se a namorada de um homem não possui a chave da casa dele nem deixa objetos seus naquele lugar, fica claro que o parceiro não tinha confiança nela ou intenção de constituir família. Aqui o exemplo disso que o senhor coloca, né, doutor Danilo, que de fato é caso a caso, porque parece que muitas vezes é uma conclusão que precisa estar muito ali entendido dessa situação. A análise, até certo ponto, ela foi profunda para que se chegasse a essa conclusão, né? Exatamente. Você tem um julgado que já expressa um entendimento do tribunal aqui de São Paulo, no sentido de que se não há coabitação e se não há intenção de constituir família, ou seja, aquele homem que não entregou a chave para ela, para companheiro ou para namorada, ele efetivamente não tinha interesse em constituir família, né? Não tinha interesse numa coabitação. E aí fica claro que não há, nesse caso específico, uma união estável. Porque a união estável, uma informação importante também, ela tem que ter este afã de constituir família, deve ser de ambos, não apenas de um, né? Se for apenas de um, não está valendo. Ambos devem desejar esta condição. Doutor Danilo, o senhor falava ali dos quesitos ou dos critérios que são analisados quando a gente fala nessa diferença, né, entre o namoro e a união estável. Agora, a publicidade também aparece como um requisito essencial, né, desse relacionamento. A publicidade, ela é um requisito importante para a constatação dessa união estável. Porque a gente pensa normalmente nessas questões quando envolvem pessoas que já têm uma união, já constituem família, mas também mantêm um outro relacionamento paralelo, e a gente percebe até mesmo quando esses casos chegam à justiça, essa discussão. Exatamente, Marina, você apontou um exemplo muito interessante e importante que as pessoas saibam. O quesito da publicidade é algo absolutamente importante. Esta união estável, ela deve estar exposta à sociedade, deve estar exposta àquele núcleo social em que aquele casal pertence. Ela não pode ser escondida, ela não pode ser velada, ela não pode ser algo que as pessoas não saibam, né? E esse exemplo que você tocou é muito importante para a gente estabelecer a relação desta união, dessa relação fora do casamento, se é uma união estável ou se não é. Se você não tiver o requisito da publicidade e se você não tiver o requisito da boa-fé, num caso de casamento, com uma relação paralela, você não tem união estável. Você tem uma relação de concubinato e esta relação não é protegida pela lei. Dela não se gera nenhum efeitos para este casal fora do casamento. Pode gerar efeitos para o casal casado, né? Para aquele casal civilmente casado, efeitos até de ordem patrimonial pela infidelidade, pela traição. Agora, para aquele casal, para aquela
aquele companheiro ou companheira que estabelece uma relação de concubinato, nenhum efeito vai ser gerado. A união estável, doutor Danilo, ela tem sido uma instituição que substitui o casamento? Porque a gente percebe também muitas vezes o interesse maior das pessoas por esse caminho, né? É um caminho menos formal, né? É um caminho mais fácil de ser estabelecido. A união estável, ela não tem uma necessidade, uma formalização específica, e de fato muitos casais têm adotado esse caminho. O difícil da união estável, o que a gente recomenda, é que primeiro, se o casal tem intenção de estabelecer regras, deve firmar um contrato de convivência, como há o pacto antinupcial no caso de casamento, para que essas regras sejam estabelecidas. E a grande dificuldade que há quando uma união estável formada vai ao Poder Judiciário, principalmente para discutir partilha de bens, é o início e o fim, é o marco inicial desta união estável e o marco final desta união estável, porque como é algo informal, fica muito difícil de você ser apurado, de ser demonstrado. Então, ao meu ver, é a única recomendação que se dá em casos de união estável. No mais, exatamente igual ao casamento civil. Uhum. Bom, doutor Danilo, eu agradeço a sua participação conosco. Tem ainda alguma outra questão que o senhor considere pertinente para a gente abordar aqui ainda sobre o assunto namoro e união estável? Existe uma questão pertinente, algo interessante que eu posso falar, que é um julgado recente no STJ, é algo que saiu em algumas 2 semanas atrás, aproximadamente, que entendeu que a partilha de bens, no caso de união estável, ou seja, aqueles bens adquiridos onerosamente durante a constância dessa união, aquele cônjuge que não tem, aquele companheiro, melhor dizendo, que não tem o registro desse patrimônio, ou seja, eles compraram um carro e o carro está no nome do cônjuge A. O cônjuge B, para se fazer valer o direito de partilha, deve comprovar que participou financeiramente da aquisição desse patrimônio, ou seja, deve comprovar para que ele tenha direito a metade desse bem, ele deve comprovar que participou financeiramente da aquisição dele. Isso é um indicativo de um passo no entendimento jurisprudencial a respeito de partilha de bens em caso de união estável. E essa decisão ela é tomada numa fã de evitar estes relacionamentos estabelecidos em união estável, que na verdade não eram união estável, mas um companheiro se aproveita do outro num namoro mais próximo para se valer aí de benefícios patrimoniais, né? Então esse é um entendimento recente do STJ e é importante que as pessoas saibam. Caso tenha aquisição de patrimônio durante a constância do casamento, para que seja válida a partilha de bens, aquele que não tem a propriedade deve provar que participou da compra. Ok, doutor Danilo, eu agradeço a sua participação conosco aqui mais uma vez no Revista Justiça e voltamos a conversar numa outra oportunidade. É sempre uma satisfação, Marina. Bom dia, muito obrigada.